Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger. Nós vamos retomar a leitura na página 92. E hoje teremos como leitura a Herê. Obrigada, Herê. Estamos com a orientação da Cleusa. Lembrando que os nossos encontros, para quem for assistir a primeira vez a gravação, eles acontecem todas as terças-feiras, sempre no mesmo horário, às 20h20, e sempre pelo mesmo link. Quem quiser ter acesso ao link, basta buscar informações no perfil do Instagram, Leituras Sistêmicas. Também um recadinho, que nesse final de semana, na sexta e sábado, que agora é 29h30, temos o congresso do IBCF, é o terceiro congresso do IBCF, vagas online ainda disponíveis, então quem tiver, se esse vídeo for ao ar antes, ainda dá para participar. E as informações sobre o congresso tá na página oficial do IBCF. E acho que é isso, sem mais delongas, já passo para você, Cleusa. Obrigada, Helena. Boa noite. Boa noite para todos, né, que estão aqui presentes. Um bom dia ou boa tarde também para quem vai ver depois, em horários diferentes, né? É sempre bom estar com vocês para mais um dia e uma caminhada, né, nessa busca de conhecimento do que o Bert Hellinger trouxe para a gente, né? Esse estudo aprofundado, que é extremamente importante para que a gente possa estar semeando os ensinamentos de acordo com o que eles foram passados, né? Então, sejam todos muito bem-vindos nesse momento ou assistindo a gravação. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário da leitura anterior, a gente pode estar falando sobre isso. Se não, a gente pode iniciar a leitura. Vai ser a Irê que vai ler hoje? Né? Se não tiver nenhuma pergunta, você pode iniciar a leitura, Irê. Mas primeiro vamos dar um espaço, se alguém quer fazer algum comentário sobre o que a gente leu e que ficou no ar da constelação anterior. Só não pode esquecer dos parabéns aí pela comemoração da semana passada aí, Helena Júlia, o pessoal que esteve presente, Cleusa, todo mundo que pôde, de alguma forma colaborou, né? Parabéns pelo evento, tava lindo, viu? Ah, e assim, um agradecimento especial pela ideia da Mônica do bolo. Achei assim, fiquei encantada. Show! Show! Essa foi Muito show, boa a foi ideia. legal, bacana. Então vamos para a leitura, gente. Estava bem gostoso o bolo, era de chocolate. Puxa vida, e nem deu um pedacinho pra mim, eu que sou Pois é. chocolate, não fiquei aqui só. Não. Então vamos para a leitura, gente. Vamos lá. Página 92. Quando os casais descobrem os emaranhamentos nas famílias de origem, podem agir melhor. Sabine. Estou ainda totalmente perturbada pela minha constelação. Isso é tão novo. Sinto que tenho primeiramente de me acostumar a essa nova visão. Bert. Você conhece a minha história do esquimó? Sabine. Não. Bert Hellinger. O esquimó foi de férias para o Caribe. Acabou se acostumando. Sabine e Stefan riem. Stefan. Estou começando a pensar no que será de nós agora. Percebo aí. Estava a história de minha origem. Ali a história de sua família. E agora? Sim. E agora? Bert Hellinger. A gente vê
como os relacionamentos são influenciados pelos emaranhamentos na família de origem e também são freados por eles. Quando se vê o que há na família do outro, então a compreensão mútua dá-se de maneira totalmente diferente. Talvez a gente possa ver o outro direito pela primeira vez, porque, na verdade, não tínhamos visto antes. Não importa que decisão vocês tomem, vocês têm agora um quadro mais claro. A pergunta pelo porquê. Stefan, sinto-me bem enquanto não coloco minha cabeça para funcionar. A cabeça quer sempre fazer inúmeras perguntas e receber respostas. Entretanto, se deixo estar, sinto que está tudo bem. Bert Hellinger. O que você acaba de descrever é o separar-se do eu em direção à alma. A alma não precisa de respostas. Sabe exatamente como se movimentar. Frequentemente, desejamos dirigir ou controlar o que se passa na alma. Então a alma se retrai novamente. A alma sabe mais do que a cabeça. Não é que a gente deva desligar a cabeça. Isso seria absurdo. Mas a pergunta é: quem dirige? A cabeça ou a alma? Quando a cabeça é colocada a funcionar, então ocorre o mesmo que aos habitantes da colônia com os duendes. Você conhece a história? Stefan dá a entender que só a conhece em parte. Bert Hellinger. Naquele tempo, os habitantes de colônia só precisavam ir dormir e na manhã seguinte todo o trabalho tinha sido feito. Isso aconteceu assim até que um dia alguém quis saber o porquê. A pergunta, por quê? Por quê? A pergunta por quê é, na verdade, uma má pergunta. A curiosidade vem da cabeça. A alma não é curiosa. A alma flui. Sabine, ainda estou pensando na pergunta. Qual é a minha culpa? Ou o que eu devo? Noto que não consigo ir adiante. Bert Hellinger. Algo assim pode ocupá-la a vida toda. Se você agora esquece essa pergunta, o que você faria? Sabine, ficaria mais aliviada. Bert Hellinger. Exatamente. Ou eu olho para frente ou eu olho para trás. Um processo sumamente importante no relacionamento de casal é o ponto final, quando algo não deu certo. Não se fala nunca mais sobre isto. Isto é muito importante. A gente se decide de novo e começa de novo, apaixonando-se, ficando noivo e casando-se. Começa-se com o primeiro ramalhete de flores. Sabine e Stefan sorriem e acenam com a cabeça. Bert Hellinger. Entretanto, é preciso estar em concordância com a alma. Não se pode fazer isso artificialmente. O bom caminho consiste em colocar um ponto final no passado e olhar para a frente. Tampouco tem-se tanto tempo para ficar constantemente se ocupando com o passado. Sabine. Mas você também disse no curso, quando um fere o outro, então a pessoa que foi ferida deve devolver também algo mal, mas um pouquinho menos mal. Agora você diz que não devo compensar dessa forma, mas colocar um ponto final? Bert Hellinger, sorrindo. Este é o segundo método. Sabine e Stefan riem. Bert Hellinger, de acordo? Sabine, sim. Aí está falando que a É, continuação, continuar na página 152?
Não, a gente está na sequência do livro, né? Na sequência das páginas, porque é um seminário. E Hum, ele atende casal, depois ele atende outro, depois ele volta, às vezes, com aquele casal, mas a orientação vai nessa sequência que estão aqui as páginas, né? Então, uhum, daí a gente vai na sequência. Mas a gente isso. podia dar uma paradinha aqui para dar uma refletida em cima do que já se trouxe nesse pedaço. E foi muita coisa. E como foi, né? Então, tipo assim, se eu tivesse olhado isso antes de vir para cá, de repente eu teria procurado esse conto que fala dos duendes da colônia, que é um conto bem interessante. Eu acho que eu tenho ele em algum lugar, né? Que é bem essa coisa, né? Que diz que nessa cidade, colônia, todo o trabalho era feito à noite pelos doentes. As pessoas dormiam e acordavam de manhã, estava tudo prontinho. E aquilo começou a incomodar quem fazia o trabalho à noite, né? Daí e os duendes não queriam ser vistos, eles não queriam aparecer. Na hora que eles foram procurar quem fazia o trabalho à noite, eles se retiraram. Daí o trabalho deixou de ser feito. Então ele faz essa alusão, né, em relação quando a gente está em sintonia com a nossa alma. A nossa alma normalmente está em sintonia com essa consciência maior que dirige tudo e todos. Então, se a gente consegue caminhar em sintonia, não tem porquê. Mas a nossa mente tagarela, né, ela sempre entra na frente, né? Daí vem os porquês. E a gente acaba se desviando do caminho, né? E aqui, em relação, né, ele tá falando tudo isso em relação à constelação que ele fez dos dois, né? Então, tanto na constelação do Stefan como na constelação da Sabine, aparecem os emaranhamentos que cada um estava trazendo e que interferia na relação dos dois. Então, a partir de que foi feitas as constelações, os dois estiveram ali, iniciaram. Então, dá para saber o porquê de questões que aconteciam entre eles, o porquê que um não podia estar tão presente para o outro. Por isso ele dá esse conselho. É o momento de começar do zero, agora sabendo os porquês. E não ficar indo para o racional e querendo entender, deixar fluir, né? Daí vem a nossa questão, que é aquilo que ele fala assim, mas eu disse isso ontem, hoje é outra coisa, né? Que daí ela pergunta, mas você falou que quando um fere, o outro também precisa ferir, que tem que ter equilíbrio, né? Não, mas isso é um outro passo. O primeiro passo é você olhar tudo o que aconteceu e aceitar do jeito que foi. Então, porque aí depois de ter sido feita a constelação de um e a constelação do outro, dá para você entender o porquê que teve as feridas, por que que teve as mágoas, o porquê que o outro não estava ali presente, onde o outro estava preso. A partir de agora, os dois estão livres para um novo começo. Né? Daí basta querer recomeçar, ou querer ficar preso no porquê. Daí eu não sei se tem mais alguma pergunta em relação a isso. Ele, E essa coisa. essa frase, começa-se com o primeiro ramalhete de flores. Então, tipo assim, porque tem coisas na vida que a gente tem que questionar, mas tem momentos, né, como essa situação, né, que ele está expondo aqui em relação a isso, dá para vocês começarem a partir de agora. O que aconteceu antes era porque tinha esse emaranhado e porque tinha esse emaranhado. Zerou. Então, a partir de agora, pode ter um recomeço, né?
Então, ter um enamoramento, né? É aquela coisa, é o amor à segunda vista. O amor à primeira vista envolve a paixão, envolve tudo. O à segunda vista é quando você já conhece o outro, quando você reconhece o outro e você aceita o outro do jeito que ele é, né? Então, é essa oportunidade que os dois estão tendo, desse recomeço, a partir de uma segunda vista, de um amor à segunda vista. Né? Porque daí, com as constelações foram feitas as identificações que cada um estava preso, cada um encontrou o seu lugar dentro da sua família de origem, né? Daí estão prontos para se despedir daquilo, né? Daquele sistema e estar fixo no sistema que estão se formando agora. Porque em relação aos irmãos, ao meu lugar na minha família, é quem chegou primeiro, né, é a ordem de chegada. Em relação aos sistemas, quando eu formo o meu sistema novo passa a ter precedência em relação, prioridade em relação à minha família de origem. No momento que eu formo um novo sistema, esse novo sistema é o mais importante. Não que eu vá desprezar ou desvalorizar a família de origem, né? Ela tem que ser respeitada no lugar dela, mas o novo sistema é o mais importante. O que esse olhar quer dizer? Muitas reflexões. Então, se alguém tem alguma colocação sobre isso, né, pode ficar livre, pode. Fala, Helena. Antes de começar, né, dele chegar nessa parte do porquê, eu já fiquei pensando, né, porque eu sou muito mental, né? Tem momentos que eu dou uma acalmada, mas tem momento que a minha cabeça fica a mil. E aí eu lembrei, até fui procurar uma anotação na mentoria com a Sophie Hellinger, que ela trouxe muito desse aprender a ouvir a nós mesmos, né? Então ela falou assim, que a gente precisa parar, esperar, olhar para dentro, aprender a escutar e se dedicar, né? Qualquer coisa que a gente queira na nossa vida, assim, de mudança. E aí ela citou as ordens da ajuda, sem intenção, sem medo, sem compaixão, sem amor, até por questões nossas mesmo, né? A gente, esse soltar, né? E aí eu lembrei também, uma vez que ela falou algo, como eu sou muito mental, eu até anotei. Ela colocou assim, que quando a alma entende, a cabeça para de pensar. E eu recentemente estava com uma questão, né, que em abril começou a dissolver um pouquinho assim, a melhorar, mas ainda ficava, né? E aí aconteceu há 2 semanas atrás uma situação e que aí que eu percebi que a alma entendeu. Porque sabe quando dá aquela. E assim, gente, é muito louco. A gente fala assim, ah, dá virada de chave, mas só quem passa por isso sabe como é, né? A virada foi tão assim, ó, que o negócio assim, ó, soltou tudo, né? E aí, na hora que eu percebi isso, eu falei assim, ah, agora chegou no coração, né? Que a gente fala, né? A maior distância é a cabeça, é entre a cabeça e o coração, né? E aí eu falei, putz, agora chegou no coração. Então você viu, ó, bem antes de abril, né? Então nós estamos em agosto. E aí o quanto é importante, né? Quando a gente até lê nos livros, ou às vezes você participa de alguns grupos e a gente orienta as pessoas, né? Não fica pensando, né? Às vezes assiste uma constelação, fica querendo identificar lá, fazer uma listinha de tudo que leu, tudo que viu ali, porque é realmente isso, é o que ele descreve aqui, né? A nossa alma muitas vezes já entendeu, só que para a gente, né? Isso ainda está absorvendo, né? A gente ainda está digerindo tudo isso. Então é muito importante, bem interessante mesmo essa postura. E era isso.
Então, quando a gente estuda as consciências, né, que a gente vê, tem a nossa consciência pessoal, tem a consciência do grupo familiar, tem a consciência do grupo étnico, tem a consciência maior, você vai subindo, né? À medida que você vai ampliando esse círculo, né, vai tendo as consciências que dirigem os determinados lugares. Mas tem uma consciência que é esse todo maior, que a gente não sabe o que é, né? E como diz o próprio Helen, alguns chamam de Deus, outros podem chamar de Alá, outros podem chamar. Existe um todo maior, uma origem de tudo, um ponto criador. E é dali que vem a direção de tudo. E se a gente for abrindo, né, se a nossa alma estiver conectada com esse todo maior, ela vai saber o caminho. Mas a gente não deixa ela livre. Né? É aquela coisa assim, eu deixo que você dirija, mas eu vou apertar o botão do controle. Se a gente olhar, a gente está sempre com o controle na mão, a gente não quer largar. A gente quer soltar, a gente quer confiar nesse todo maior, mas a gente quer continuar apertando o botão. Então, a gente fica patinando, né, nas mais variadas situações da nossa vida. E a gente tem que aprender a soltar. Mas, como disse ele naquela frase lá atrás, é fácil demais. Então, a gente ter essa entrega para seguir a alma, né, a gente não consegue, a gente acha que pode controlar alguma coisa, né? E a gente fica tentando controlar. E daí vem todos os infortúnios que a gente tem, né? Então, vem essa coisa das identificações com situações da nossa família de origem, de gerações antes da nossa. Isso porque a gente quer ter o controle e porque a gente fica julgando como foi, né? Como a vida chegou até nós. Então, é um trabalho, né, além da leitura, da participação de grupos e de estudo, é um trabalho com a gente mesmo, é um trabalho de entrega da nossa alma para esse todo maior. Se aconteceu assim, existe um propósito. E nós estamos aqui a serviço da vida, né? A vida, ela vem desse todo maior. Ela chega até nós através da nossa família de origem, mas ela vem de um lugar anterior à nossa família. E a gente tem que se colocar a serviço da vida, né? Para a gente conseguir esse fluir de alma. Só que a gente não sabe como que é isso, a gente está aqui para aprender. E por isso a gente vai quebrando a cabeça. Ainda nós estamos tendo a oportunidade de ter esses conhecimentos para estar facilitando na caminhada, né? Mas tem outras pessoas que não têm nem isso. Então, a gente tem que estar a serviço para nos melhorar e nos colocar a serviço do outro. Mas alguém tem alguma colocação aí? Eu tenho. Estou lembrando de uma palestra da Aida Pustnik. Ela fala assim, a palestra, o título é O que fazer quando a gente não sabe o que tem que fazer. É justo o que a Creuza acabou de falar. Né? Porque quando a gente entrega, quando a gente coloca nessa posição para receber, né? A gente é um cálice. Tudo bem. Né? Só que a gente não se dá tempo para isso. Hoje em dia, né, no momento atual que a gente está vivendo, menos ainda, porque a gente não tem tempo, né, que nem no mesmo dia tem 500 atividades que você quer ver além da tua rotina. Tem várias lives, que nem hoje tem a live do Renato, tem aqui, de repente tem uma coisa depois. Então, você fica dividido nesse monte de coisa externa, né, absorvendo conhecimento, e você não para olhar para dentro de você mesmo.
né? Hoje é muita sedução, a gente tem que ser muito forte para não se perder de nós mesmos. Porque senão a gente acaba nos perdendo de nós mesmos. Porque é muita sedução e muita cobrança, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, a gente acaba nos perdendo se a gente não tiver um momento para deixar a nossa alma falar. Para onde eu devo ir? E nos relacionamentos, isso é muito importante, porque são duas almas, é um encontro de duas almas, né? E para essas duas almas caminhar junto, tem que estar muito em harmonia. Né? E depois essas duas almas vai ter que cuidar de vários outros, né? Que são os filhos que vêm depois. Então, o casal tem que estar quase num estado de graça para poder passar coisas boas para esses filhos que venham ter. Mais alguém tem alguma coisa, mais alguma colocação sobre isso? Mais alguma reflexão? Esse estado de graça aí do casal tem que ter, eu acho que é muito difícil, né? A gente vai vendo no dia a dia, vai convivendo com as pessoas, esse relacionamento, quando junta a família de um com a família do outro e eles se unem, né? O casal. Então a gente está vendo muita questão, né? Dessa falta, né? De entendimento mesmo da vida e do relacionamento. Acho que se muitas pessoas conhecessem um pouco dessa dinâmica do Bert, dessa parte do relacionamento, para sair um pouco do, talvez, cor-de-rosa e entrar dentro do que é o real, né? No mundo do relacionamento. Eu acho que é o grande desafio da vida. Então, esse é o desafio desse momento atual, né, da humanidade. Porque se esses relacionamentos não encontrarem um lugar harmônico, né, o que a gente está passando para quem veio depois? Então, se a gente não resolve as nossas questões, se a gente não aceita a vida que chegou até nós do jeito que ela chegou, se a gente não diz sim à vida, o que a gente está passando para o outro, né? O que alguém que veio depois vai ter que representar, né? Que pacote que ele vai ter que carregar, porque a gente não conseguiu se colocar nesse ponto de seguir a nossa alma, né? Nesse ponto de disponibilidade. Então, assim, e daí a gente fica vendo uma série de coisas que está acontecendo que seriam evitadas se as pessoas estivessem inteiras. Porque se você estiver inteiro, você não vai ser levado pelas N seduções que tem de várias formas, né? Tipo, de moda, de alimento. Tem um monte de coisa que a gente tem agora, né? Aí no caminho dos dois. Para duas pessoas caminharem junto, eles têm que ter algo em comum e tem que ter respeito pelo que o outro faz. Então, tipo assim, eu estou inteira, você está inteiro, então nós dois vamos nos juntar para seguir junto em algum momento. Mas eu respeitando você do jeito que você é, com tudo aquilo que você traz, e você me respeitando do jeito que eu sou, com tudo aquilo que eu trago, né? Porque com esse respeito mútuo, a gente pode se juntar e fazer algo novo.
Se não tiver o respeito, que nem às vezes eu falo para alguma mãe, você ama meio filho? Ou só um pedaço do teu filho? Se você não respeita a família do teu marido, você não está amando o teu filho inteiro. Uma parte dele é a família do pai. E vice-versa. Então, assim, na hora que você faz essa pergunta, normalmente a pessoa leva um susto, porque ela questiona, ela condena, ela tem um monte de situações em relação à família do parceiro. E ela não percebe que o filho também é a família do parceiro. Então, se você não aceita a família do parceiro, você não aceita teu filho inteiro, né? Tanto a mãe quanto o pai. Tanto que o Bert, tem uma frase do Bert nas minhas anotações dos seminários, que ele diz que o maior presente que uma mãe pode dar para um filho é olhar para ele e dizer: em você eu amo o seu pai. E que o pai pode dar para o filho é dizer: em você eu amo sua mãe. Porque daí o filho se sente inteiro, sabendo que o pai e a mãe nele é amado. Se não tiver mais colocações, a gente segue mais um pouquinho na leitura. Não sei se no chat tem alguma colocação, Helena, você pode dar uma olhada? Tem, eu vou falar aqui. É da Valéria. Quando a alma entende, a cura acontece e a mente para de questionar. E aí depois ela colocou também, sentir com a alma e não com o ego. É os nossos desafios, né? E é isso, né? Que, assim, porque nós somos um ego, né? Achamos que isso que a gente está aqui nesse corpo, o que a gente pensa que é o eu verdadeiro. E a gente vive tentando satisfazer esse eu, essa nossa persona, né? Sendo que existe algo muito maior dentro disso, né? Dentro desse escafandro que a gente carrega. A Ere colocou aqui agora respeito e admiração. E aí me veio, né, a questão assim, como a gente, eu não sei vocês, né, mas quantas vezes a gente fala para as pessoas, ah, eu te admiro, né? Quando a gente expressa isso, né? Às vezes até isso a gente não quer expressar, o quanto a gente admira o outro. Né? É tão bom, né, quando a gente consegue isso, olhar para o outro com admiração, olhar para o outro com carinho. Isso traz um calor, né? Não aquele calor que incomoda, é aquela calorosidade de acolhimento, de paz. É muito bom quando a gente consegue fazer isso. E a gente, tipo assim, as pessoas principais que a gente precisa desenvolver essa admiração são nossos pais. Olhar para eles com esse olhar de admiração, né? Principalmente quando a gente vê os emaranhamentos, como que eles conseguiram passar por tudo aquilo e seguir em frente? Qual é a força deles, né? Que a gente não enxergava, né? Então, tipo assim, aquela coisa assim de abrir os olhos e olhar para eles de uma forma diferente, né? É um recomeço. É um recomeço a cada leitura e a cada reflexão. Fala, Helena. Você falou agora dos pais, né? Aí eu lembrei que eu estou fazendo, passando a limpo umas anotações de uma mentoria que eu estou fazendo com o Juan Garriga, né? E aí, numa delas, ele pediu para a gente escrever uma carta para os pais, né? E aí eu estava relendo a carta que eu escrevi. Então, o que eu vou convidá-los aqui, né? Quem desejar, é claro, aproveitar isso que a Cleusa falou, do quanto a gente tem que admirar os nossos pais, a gente escrever essa carta. Escreve tudo assim, até ele colocou assim, escrever o que eu julguei, o que eu senti que faltou,
né, o que admira, e falou, escreve tudo, 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 não precisa entregar, né? E aí é tão bom na época que eu escrevi, agora eu estava passando a limpo, fui reler, eu falo, gente, isso dá essa, sabe? Então, quem quiser, faça o exercício. né? E, então, é muito bom. Então, assim, o próprio Bert tem. Esses dias eu revi um pedaço de um vídeo antigo, né, que quando ele fala da carta que ele escreveu para a mãe dele, né? Tipo assim, a mãe já está morta, não tem como ela receber, mas eu escrevi, né? Então, a gente tem que sair do nosso papel infantil, onde a gente acha que os nossos pais têm superpoderes, onde a gente acha que eles podem nos dar algo que eles não têm para dar, né? Então, no momento que a gente conseguir sair e ir para o nosso lugar de adulto, a gente vai conseguir olhar, dar para eles o direito de serem os seres humanos que eles são. E que do jeito que eles são, está tudo certo. Do jeito que eles são, eles nos fizeram. E fizeram com que a gente chegasse até aqui. Fizeram com que a gente tivesse os nossos porquês e fosse atrás de entender os porquês. Então, a gente deve tudo isso a eles também, né? A vontade de aprender, a vontade de buscar. É porque a gente teve esses pais, né? Então, assim, é importante realmente a gente expressar isso para eles e a gente conseguir olhar para eles, dando o direito deles serem eles mesmos, sem cobrança, né? Então, assim, são caminhos, porque assim, várias coisas marcam as infâncias e que interferem no olhar que a criança tem para os pais, né? E assim, presente a sociedade tem aqueles julgamentos que a pessoa que tem uma profissão mais um trabalho braçal é uma pessoa de menos valia. Então a criança ouve isso, então ela olha para o pai com essa imagem que a sociedade está passando, como uma pessoa de menos valia. Isso interfere na formação do conceito que ela tem de vida, né? Então, são tudo coisas para a gente estar repensando, né? Cada um, né, individualmente está pensando, e escrever essa carta para o pai, que nem o Bert fez isso já, né, vamos dizer, na velhice. E, e ele colocou como foi bom para ele ter feito isso. Então, são exemplos para a gente seguir. Fala, Valéria. O que me ajudou muito, assim, nessa parte dos pais, né, foi eu falar. Tem um exercício que a gente coloca uma cadeira ou põe uma foto da pessoa e vai falando, 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 falando. E eu falei tudo, tudo aquilo que doía, que feriu. E, nossa, isso me ajudou muito. Depois de muitas constelações, claro, né? E aí eu fiz esse trabalho e foi muito, muito bom para mim. Colocar a foto e falar tudo, tudo, tudo. Aquilo dá um alívio, uma leveza. E aí, com o estudo, com o autoconhecimento, com vários trabalhos, você passa a enxergar os pais. Assim, o que me curou, de verdade, foi quando eu enxerguei meu pai e minha mãe como eu, como um ser humano, sabe? Eles também foram filhos. Quando eu coloquei eles nesse lugar, pronto, acabou. Não, né? São seres normais como eu, tiveram seus sonhos, tiveram seus traumas, seus medos. E foi isso aí, acabou, sabe? Aí foi o que me ajudou bastante mesmo. Isso é o nosso compasso de crescimento, né? Então, assim, outra coisa que eu trago do Bert, que ele
coloca, a gente só se torna adulto no momento que a gente aceita nossos pais do jeito que eles foram. Exatamente do jeito que eles foram. Era a palavra da tradutora. Exatamente do jeito que eles são, sem querer mudar nada. Então, daí a gente tem que decidir se a gente quer ser adulto ou não. Mais alguém? Se não tem mais ninguém, a gente vai mudar de assunto. Com você, né? Muitas pessoas correm atrás da felicidade. Continuação da página 40. Margit, estou nervosa e também gostaria de conseguir um espaço aqui. Bert Hellinger. Sim. E então? Margit, não gostaria de lutar contra o tempo. O curso não vai durar muito. Bert Hellinger. Você me conquistou agora. Margit. Não, mas descarreguei uma parte do meu aborrecimento. Bert Hellinger. Ganhou-me agora. Ganhou-me agora? Margit. Não. Bert Hellinger. E como pode ganhar-me? Margit. Não sei no momento. Bert Hellinger para o grupo. O que está acontecendo agora é algo que ocorre de forma semelhante em um relacionamento de casal. Em um dos meus cursos, havia uma mulher que contou que todos os domingos acontecia o mesmo drama em sua casa. No domingo, o marido levanta cedo, veste os filhos, prepara o café da manhã e a mulher pode ficar descansando na cama. Depois de ter preparado tudo, o marido e os filhos chamam a mãe. Mamãe, o café da manhã está pronto. Às vezes, ela ainda está na cama ou tomando banho e responde: vocês podem começar sem mim, mas eles não fazem. Todos os domingos esperam até que a mãe chegue. Então ela fica zangada com eles. Eu lhe disse que existia uma solução bem simples. Da próxima vez, bastaria dizer: fico feliz que tenho esperado por mim. Aí ela ficou brava comigo. No curso, ficou 3 dias sem dizer-me uma palavra. Então lhe perguntei: qual seria a melhor solução? Ela me respondeu: quando eu digo comecem, eles devem começar. Todos os participantes do grupo riem. Então pensei: o que acontece se a mulher disser isso e o que acontece se disser fico feliz que tenho esperado por mim? Margit, assim ela valoriza e reconhece a maneira de ser do marido. Bert Hellinger, algo se transforma nela, no marido e em seus filhos, mas ela não tem qualquer controle sobre isso. Mas se ela disser comecem e eles começarem, então ela tem o controle. Porém, que benefício traz isso? Margit assente com a cabeça. Bert Hellinger. Ocorreu-me algo sobre a felicidade quando estava refletindo. Alguns correm atrás da felicidade, mas não conseguem alcançá-la. Você sabe por quê? Porque, na verdade, a felicidade corre atrás deles e não pode alcançá-los, porque eles correm atrás da felicidade. Continuação de Margit e Dieter, na página 120. O principal obstáculo para a reconciliação é o companheiro que pensa estar com a razão. George, estou casado com Catarina há 11 anos. Estamos vivendo separados há 5 meses. Gostaria de descobrir se a base emocional, que no momento pensa estar perdida, ainda existe para minha mulher. Se existe para nós um futuro em comum.
Bert Hellinger. Para você ainda existe, mas a pergunta é se para ela ainda existe. Para a mulher de George, você está zangada com ele? Catarina assente afirmativamente com a cabeça. Bert Hellinger. É uma sensação boa? Catarina nega, sacudindo levemente a cabeça. Bert Hellinger. É uma boa sensação estar zangada, especialmente quando se tem razão. Catarina assente com a cabeça. Bert Hellinger. O principal obstáculo para a reconciliação é sempre aquele que pensa estar com a razão. Dê-lhe uma dica? Catarina acena com a cabeça. Catarina. Gostaria de ver se é uma separação de verdade. Bert Hellinger. Faz um gesto afirmativo. Bert Hellinger faz um gesto afirmativo. Um dia mais tarde, Catarina e George olhem-nos com benevolência. A família atual e as famílias de origem. Bert Hellinger. Está bem. Vou trabalhar com vocês dois agora. Vocês são casados? George. Sim. Bert Hellinger. Há quanto tempo? George. Há 11 anos. Bert Hellinger. Algum de vocês já foi casado anteriormente? George. Não. Bert Hellinger. Vocês têm filhos? George. 3 filhos. Bert Hellinger. Para Catarina. Vamos colocar o sistema atual, o marido, a mulher e os 3 filhos. Morreu algum filho? George. Não. Bert Hellinger. Qual é a idade dos filhos? Catarina. 6, 8 e 10 anos. Aí tem a figura número 1. Marido, George. MULH, mulher, Catarina. Número 1, primeiro filho, mulher. Número 2, segundo filho, homem. Número 3, terceiro filho, mulher. Bert Hellinger. Bert Hellinger para o representante de George. Como se sente o marido? Marido. Tenho a ver demais com o filho. Há homens demais aqui. Sinto pouco a minha mulher. Gostaria de ter a filha mais velha no lugar do filho. E a filha menor, de certa maneira, está de fora. Bert Hellinger. Para representante de Catarina. Como se sente a mulher? Mulher. O meu braço esquerdo está muito pesado. Tenho fortes palpitações. Gostaria de ter o filho mais perto de mim. Bert Hellinger. Como a filha mais velha se sente? Primeiro filho, mulher. Sinto-me atraída em direção ao meu irmão, mas tenho um sentimento de afeto para ambos os lados. Bert Hellinger. Como se sente o filho? Segundo filho, homem. Gostaria de passar entre os pais e sair. Terceiro filho, mulher. Estou um pouco só, mas a minha irmã toma conta de mim. George. Esta constelação está 100% certa. Bert Hellinger. Para George. O filho está em perigo. Você sabe por quê? O que aconteceu em sua família de origem? Aconteceu algo de especial? George. A filha mais velha do primeiro casamento do meu pai abandonou a família. Rompeu com todos. Ela nasceu do primeiro casamento do meu pai. Meu pai foi casado 2 vezes. A sua primeira mulher morreu de câncer. Não sei quando faleceu. Para mim é difícil ordenar os fatos cronologicamente. Minhas irmãs tinham entre 9 e 11 anos de idade. Meu pai casou-se, então, com a minha mãe. Minhas irmãs tinham, naquela época, 13 e 15 anos. Aí eu cheguei como temporão, quando minhas irmãs tinham 18 e 20 anos. Bert Hellinger. Você é o último? George. Sou o último. Bert Hellinger. Agora acrescente ainda seu pai, sua mãe e sua primeira mulher. Figura 2.
P. Mar, pai do marido, que faleceu quando George tinha 15 anos de idade. M. Mar, mãe do marido. Mulher P, primeira mulher do pai que morreu de câncer. Bert Hellinger, o que mudou para o filho? Segundo o filho, um homem, sentir um bem-estar repentino. Senti-me imediatamente aliviado. E agora posso ficar muito bem. Bert Hellinger, como vai o marido? Marido, no momento em que meu pai se postou atrás de mim, o filho dirigiu para mim o seu olhar e nós temos uma relação. Sinto-me bem com meu filho. Antes lamentava que o meu filho quisesse passar por mim e partir. Bert Hellinger, para George. Seu filho representa provavelmente o seu pai. O seu pai queria suicidar-se? Ele queria morrer? George, não, mas morreu cedo. Ele morreu quando eu tinha 15 anos. Bert Hellinger, seu pai seguiu a sua primeira mulher? Faz sentido? George, sim, faz sentido. Bert Hellinger, agora vou configurar uma imagem da ordem. Hellinger faz o marido e a mulher trocarem de lugar. Então coloca a falecida primeira mulher do pai e sua segunda mulher, a mãe de George, ao lado do representante de George. Bert Hellinger para o representante de George. Que tal? Melhor ou pior? Marido. É diferente. Estava tão bom com o filho. Bert Hellinger para George. Você está totalmente fixado em seu pai. Por isso você não está livre para sua mulher. Faz sentido? George assente levemente com a cabeça. Hellinger coloca a falecida primeira mulher de seu pai para o lado. Atrás dela, seu falecido pai. E atrás dele, seu filho. Figura 3. Bert Hellinger. A dinâmica é a seguinte. A primeira mulher morre. O pai morre. George quer seguir o pai. E seu filho o faz em seu lugar. Para o representante de George. Que tal se o filho está lá? Marido, muito ruim. Bert Hellinger. Sim, exatamente. Mas essa é a dinâmica secreta da família. Bert Hellinger para o pai do marido. Como se sente aí? Pai do marido. Eu me sinto bem, melhor do que antes. Bert Hellinger. Exatamente. O pai quer seguir a sua mulher. Provavelmente George quer partir no lugar do pai. Essa também seria uma possível dinâmica. Em todo caso, deixo as especulações e trago diretamente a boa solução. Figura 4. Bert Hellinger, para o representante de George. Como se sente agora? Marido. Melhor. Quando o filho fica no meio. Melhor quando o filho fica no meio. Agora sinto um pouco mais a minha mulher. Bert Hellinger, para George. O seu representante se esquece de falar de quem? George. Da mãe. Da mãe? Bert Hellinger. Não. De seu pai. O filho está parentificado. Ele precisa representar continuamente o pai do pai, porque o filho representa o avô. O pai não olha para o seu pai. Para George e Catarina. Está bem? Aqui posicionem-se aqui. Quando George e Catarina ocupam seus lugares na imagem de solução, George olha fascinado para o seu filho. Bert Hellinger para o grupo. George faz o mesmo. Ele não olha para o seu pai. Hellinger coloca George em frente ao pai. Então dá-lhe tempo para que se dirija o olhar para o seu pai.
Bert Hellinger para George. Olhe para o seu pai. Diga-lhe. Foi muito cedo. George. Foi muito cedo. Bert Hellinger. Diga-o com amor. George. Foi muito cedo. Bert Hellinger. Você me fez falta. George. Você me fez falta. Bert Hellinger. Para o representante do filho de George. Coloque-se ao lado de seu pai. Para George, tome o filho pela mão e incline-se ambos diante do seu pai. George segura o filho pela mão. Ambos inclinam-se profundamente diante do pai. Bert Hellinger para George. Como você chamava o seu pai? George. Papai. Bert Hellinger. Querido papai. George. Querido papai. Bert Hellinger. Este é o meu filho. George, comovido. Este é o meu filho, aqui ao meu lado. Bert Hellinger. Olhe-nos com benevolência a nós dois. George. Olhe-nos com benevolência a nós dois. Bert Hellinger. Se ficarmos. George. Se ficarmos. Bert Hellinger. O tanto que pudermos. George, o tanto que pudermos. Bert Hellinger para George. Que tal para você? George. Sinto-me quente e sereno. Bert Hellinger. Para o filho. Para você? Segundo filho, homem. Também. Muito bem. Bert Hellinger. Como vai o pai de George? Pai do marido. Estou muito comovido. Bert Hellinger. Para George. Diga a seu pai. Eu me coloco ao lado de minha mãe. George. Eu me coloco ao lado de minha mãe. Bert Hellinger. Eu deixo você partir. George. Eu deixo você partir. Bert Hellinger. E me coloco ao lado da minha mãe. George. E me coloco ao lado da minha mãe. George coloca-se ao lado de sua mãe. O seu filho volta para o lado de seus irmãos. Bert Hellinger para George. Olhe para a mãe e diga-lhe, eu fico com você. George, eu fico com você. Bert Hellinger. Mesmo que o pai se vá, eu fico com você. George. Mesmo que o papai se vá, eu fico com você. Bert Hellinger. Como é isso? George. Sacode a cabeça estranho. Bert Hellinger. Para a mãe. Pegue George pela mão e vá até ele, até a primeira mulher. Incline-se ambos diante dela. A mãe e George inclinam-se profundamente diante da primeira mulher do pai. Bert Hellinger. Para a mãe. Endireite-se. Diga-lhe, eu a reverencio. Mãe, eu a reverencio. Bert Hellinger. Você é a primeira. Mãe, você é a primeira. Bert Hellinger. Eu sou a segunda. Mãe, eu sou a segunda. Bert Hellinger. Eu cuido bem de suas filhas. Mãe, eu cuido bem de suas filhas. Bert Hellinger. Em sua memória. Mãe, em sua memória. Bert Hellinger. Este é meu filho. Mãe, este é meu filho. Bert Hellinger. Olhe com benevolência para ele. Mãe, olhe com benevolência para ele. Bert Hellinger. Se ele fica. Mãe, se ele fica. Bert Hellinger. Como vai a primeira mulher? Primeira mulher do pai. Estou bem. Bert Hellinger. E a mãe? Mãe. O filho está presente pela primeira vez. Antes era sempre o neto. E agora o meu filho está aqui. Bert Hellinger. Para George. Como se sente agora? George. Melhor. Agora sinto a mãe. Bert Hellinger. Diga-lhe, eu fico com você. George. Assente com a cabeça. Eu fico com você. Mãe, assente com a cabeça. Bert Hellinger. Voltem às suas posições. A mãe coloca-se novamente ao lado de seu marido e de sua primeira mulher. Bert Hellinger para George. Agora vá para o lado de sua mulher e diga a sua família de origem. Esta é a minha mulher e estes são os meus filhos. George. Esta é a minha mulher e estes são os meus 3 filhos. Bert Hellinger. Olhe com benevolência para eles. George. Olhem com benevolência para eles. Bert Hellinger. Como se sente agora? George.
melhor, mas ainda não totalmente livre. Bert Hellinger. Como vai a mulher? Catarina. Bem, mas não totalmente livre. Bert Hellinger. A mais velha? Primeiro filho, mulher. Bem. Terceiro filho, mulher. Também muito bem. Segundo filho, homem. Tem a constante necessidade de olhar para minha mãe. Hellinger coloca a primeira mulher de costas um pouco de lado e o pai atrás dela. Coloca a mãe à vista de George. Figura 5. Bert Hellinger. Que tal agora? George. Não mudou nada. Catarina. Não. Bert Hellinger. Deixo assim por hora. George e Catarina assentem com a cabeça. Bert Hellinger. Está bem. Isso é tudo. Para Catarina. O que aconteceu em sua família de origem? Catarina. Tenho 2 irmãos. 2 e 6 anos mais jovens que eu. Meu pai morreu há 3 anos atrás, aos 58 anos de idade, de uma apoplexia cerebral. Desde que me lembro, meu pai era alcoólatra. Minha mãe se separou dele 1 ano antes de sua morte. Finalmente. Ela não tinha se separado antes por nossa causa. Sempre nos disse isso. Depois do enterro de meu pai, há 3 anos, soube pelos meus irmãos que meu pai tinha abusado deles sexualmente. Eu mesma não sei se aconteceu isso comigo ou não. Comecei há 3 anos um trabalho psicanalítico. Em janeiro, fiz a colocação da minha família de origem com um terapeuta. Queria mais clareza a respeito do meu pai, Bert Hellinger. Que saiu na constelação? Catarina. Que eu, na verdade, tinha ocupado o lugar de minha mãe ao lado do meu pai. Eu não era a filha, mas, por assim dizer, a sua mulher. Bert Hellinger. De quem sai a dinâmica? Catarina. Acho que sai de mim. Bert Hellinger. Não. Catarina. De meu pai. Bert Hellinger. Não. Sai da sua mãe. Catarina. Esqueci-me dizer que tive ainda um irmão mais novo que morreu 5 dias depois do nascimento. Era talidomídico, criança deformada em decorrência de a mãe ter tomado durante a gravidez o sonífero chamado Contergan. Bert Hellinger. Isso é importante. Catarina. Minha mãe nunca viu a criança. Também não esteve no enterro. Bert Hellinger. Isso é importante. Monte novamente a constelação. Os mesmos representantes devem se posicionar mais uma vez. Como vocês estavam no final, você e George podem se colocar diretamente em seus lugares. Essa criança talidomídica era uma menina? Catarina, não, um menino. Depois que todos estão em seus lugares, Bert Hellinger coloca o irmão mais novo de Catarina à vista de todos. Figura 6. Morto, mulher. O irmão mais novo da mulher, talidomídico, que morreu com 5 dias. Bert Hellinger, para o falecido irmão mais novo de Catarina. Como se sente? O falecido irmão assente com a cabeça e indica claramente que o lugar para ele está bem. Bert Hellinger. O que mudou para os filhos? Terceiro filho, mulher. Muito comovente. Segundo filho, homem. Tenho frio. Bert Hellinger. Para a mãe. Para a mãe? Catarina. Não modificou nada. Não sinto frio e tampouco estou suando. Bert Hellinger troca de lugar com seu irmão falecido. Catarina e o irmão trocam de lugar. O irmão se coloca agora ao lado de George. Catarina à vista de todos. Catarina, agora começo a tremer. Bert Hellinger, exatamente. Você sabe por quê? Você é dura. Você é dura? Catarina sacode a cabeça. Bert Hellinger, você é dura. Percebe isso? Catarina assente com a cabeça. Bert Hellinger, por que o irmão falecido não tem lugar? É ele que a torna suave. Bert Hellinger pede a Catarina para colocar-se novamente ao lado de seu marido. E aí coloca o irmão morto apoiando nela suas costas. Figura 7.
Bert Helling para Catarina. Abraça o seu irmão. Catarina soluça. Helling pede a George para abraçar a sua mulher, enquanto Catarina abraça o seu irmão. Ela chora e respira profundamente. Bert Hellinger para o irmão morto. Como se sente? Irmão da mulher. É agoniante. Bert Hellinger. Agoniante? Irmão da mulher. É agradável que ela me abrace agora, mas o sentimento básico é bem pesado. Bert Hellinger para o irmão morto. Coloque-se ao lado de Catarina. Figura 8. Irmão da mulher. Assim é agradável? Bert Hellinger para Catarina. Como se sente agora? Catarina. Bem. Bert Hellinger. Você vê como é bom quando ele aparece? Catarina assente com a cabeça. Bert Hellinger. Como estão os filhos agora? Primeiro filho, mulher. Profundamente comovida. Terceiro filho, mulher. Comovida. Segundo filho, homem. Tenho de olhar para eles. Bert Hellinger. Como se sente o marido agora? George. Sinto um calor agradável. Bert Hellinger para George. Agora você entende a sua mulher? George assente comovido. Bert Hellinger. O irmão morto receberá um lugar junto a vocês. O irmão morto receberá um lugar junto a vocês? Catarina. Assente com a cabeça e sorri. Sim. Bert Hellinger. Dê-lhe um lugar, dê-lhe um bom lugar para que esteja presente, por assim dizer. Catarina assente com a cabeça. Bert Hellinger. Está bem? Isso é tudo. George abraça a Catarina carinhosamente. Ela está muito comovida. Nossa, é uma constelação bem longa e bem complexa. Daí a gente vai precisar levar ela para reflexão e deixar as perguntas para o próximo encontro, Fomos até a página 107. né? Porque não dava para parar antes. De pena de você ler tanto tempo, mas se parasse, a gente não ia interromper no meio uma constelação, né? Não dava. Então, assim, muito obrigada, Herê, da leitura, né? Da longa leitura hoje, né? E se vocês puderem reler e deixar as perguntas, daqui a 15 dias a gente conversa sobre isso. Daqui a 7 dias ou 15? Daqui 7 dias é o Renê. Também Ah, pode levar as perguntas difíceis para ele, mas daí ele não leu a constelação, né? Daí fica difícil. Quando as perguntas mais gerais podem trazer, como as perguntas difíceis vocês trazem para o Renê. As específicas dessa constelação pode deixar para daqui a 15 dias. vai ter que fazer um resumo também, né? Porque é uma questão de um casamento onde já uma pessoa tem o segundo casamento, né? Já vem de. Isso acontece demais nas famílias, né? Então é muito simples de entender. Minha família mesmo tem isso, demais. Né? E normalmente quando acontecia, né? Ou acontece ainda da primeira mulher morrer, acabam meio que querendo esquecê-la na segunda relação. Ela acaba ficando no esquecimento, e isso tem uma interferência muito grande, né? Quando ela é excluída. Então, assim, é muito importante a gente estar refletindo sobre isso, né? Que ela sempre vai ser a primeira, né? E o lugar dela é importante de ser respeitado, né? Então, né, daí pelo tempo que a gente está aqui, por conta do horário, né? Realmente eu peço para vocês assim, guardem as perguntas. Eu também vou estar revendo tudo para a gente poder estar conversando daí no próximo encontro. As perguntas mais gerais a gente pode trazer na terça-feira para o Renê também. A gente pode fazer um pequeno resumo, né? Bem rápido do que aconteceu que eram as famílias né, que tinha. Então, tá bom, gente. Muito obrigada. Obrigada, Renê, Obrigada. pela leitura. Obrigada a vocês por estarem aqui. Eu passo para você a palavra, Helena.
Obrigada a todos pela presença, de ficarem até esse horário. Obrigada, Erê, pela leitura, Cleusa, pela orientação. E vamos refletir, né, gente? Até coloquei aqui no chat em algum momento que assim que esse livro tinha que ser leitura para esses encontros de casais, né? Porque leitura obrigatória, porque realmente traz muita compreensão, né? Muita coisa que ajuda, né? E outra coisa que eu lembrei agora no final é assim, a Sofia, acho que no Hellinger Days trabalhou com os casais, e o Hellinger, né, tudo isso aqui são workshops de casais, né, o quão importante ter isso também, né, esse trabalho com os casais, né, como cresce. Então é isso, gente, uma boa noite a todos, até terça-feira que vem, podem trazer as perguntas difíceis, olha lá, a Antônia, olha lá, Antônia, para você levar para os encontros de casais. As perguntas difíceis nós trazemos para o Renê. Um bom descanso, gente, e até terça-feira. Até terça-feira, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa Boa noite. noite.